Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, numa sexta-feira 13, em que o Eurodólar continua aqui assim a negociar numa área de consolidação, sem fazer grandes movimentos para já. A volatilidade vem toda no mercado, acionista, como vemos aqui pelo VIX, continua bastante acelerado, aqui assim acima de níveis de 20, portanto a dar uma volatilidade e de alguma forma a colocar o mercado em aversão ao risco, ou pelo menos essas indicações do VIX vão nesse sentido, numa semana em que o dólar se prepara para negociar, terminar uma semana em queda, apesar de hoje estar aqui assim a registar mais alguma recuperação depois dos últimos 2 dias também já o ter feito, está a voltar aqui à volta dos níveis de 97, mas com o euro-dólar a manter-se pouco alterado. Ora, eu ontem inclusive estava à espera de haver aqui assim de alguma forma uma subida do euro-dólar, apesar de manter também a possibilidade de vermos aqui a continuação desta consolidação, aliás, como acabou por se verificar, num dia com praticamente nulo de dados económicos, e foi isso que aconteceu, não fizemos esta tal projeção aqui em cima que eu estava, aliás, à espera e que vou retirar. Hoje vamos ter mais dados económicos mais fortes, nomeadamente o principal é da inflação nos Estados Unidos. Vamos ter também o PIB, aliás, já acabámos de ter exatamente em linha com o esperado e, tal como eu também esperava, não tivemos qualquer reação no preço do euro-dólar. Portanto, aqui o PIB a manter-se, isto é a segunda estimativa, portanto, confirmou o número inicial de 0,3% de crescimento económico trimestral na zona euro, com o ano a ser revisto ligeiramente em baixo para 1,3%, tal como esperado. Agora, resta-nos esperar exatamente aqui pelos números do índice de preços consumidor norte-americano, da inflação nos Estados Unidos, em que o mercado está à espera de ver aqui assim um aumento de preços a nível mensal de 0,3%, com a inflação a cair dos 2,7 para os 2,5 e no caso da inflação subjacente de 2,6 para 2,5. Ora, tudo isto acabará por, creio eu, não fazer nenhuma reação no mercado e, portanto, provavelmente poderemos continuar a ver o mercado aqui a consolidar a estes níveis, portanto, aqui à volta dos 1,1850, de uma forma mais geral 1,18, 1,19, mas principalmente aqui nos 1,18, à volta dos 18, no 1,1850, que creio que poderá manter-se para o resto da semana. Aliás, uma semana que estamos aqui à porta de um fim de semana que nos Estados Unidos são 3 dias, feriado nos Estados Unidos, dia do Presidente, na próxima segunda-feira. Na próxima semana também teremos a China, inclusive é de fora, não é que tenha um grande impacto no euro-dólar, mas de qualquer das formas, em termos de mercados, é menos liquidez, digamos, que o mercado tem, menos profundidade, com a China de fora durante uma semana, praticamente no ano lunar, no ano novo lunar. Bom, perante esta situação em termos de fundamentais, não tenho, o meu cenário base é provavelmente mantermos isto até ao final da semana. Continuo a achar continuo a acreditar na tendência ascendente do euro-dólar, continuo a acreditar que possamos ver aqui assim o dólar mais fraco, ou seja, o euro-dólar a continuar a subir, mas isso poderá ser uma história para mais tarde e não para o dia de hoje. Já
olhando para os gráficos, aqui com uma análise mais técnica, temos aqui o gráfico semanal. Neste gráfico semanal vemos que a semana está a terminar, portanto, acima desta tal área que tínhamos aqui colocado nos 1,1830, até aos 1,1830, portanto aqui assim os tais 1,15, 1,18 de uma forma mais geral, que eu tinha colocado aqui, ela continua aqui ainda dentro desta área mais lata, que vai até aos 1,19, que eu tinha aqui marcado até ao anterior, até ao máximo de 2025, nos 1,1918, portanto aqui de uma forma mais lata, 1,14, 1,19, e se ele ainda continua aqui dentro, mas a preparar-se para quebrar então, como fizemos a ver se é um falso break ou não, mas para já um break desta área mais densa de preços que vemos aqui. Quando olhamos para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI continuam-nos a dar a possibilidade de vermos a continuação desta tendência ascendente de mais longo prazo. Aqui no gráfico diário vemos que o preço continua aqui dentro desta área que eu tinha definido já anteriormente pelos 23,6% e os 50% de Fibonacci deste movimento. Ele continua aí, continua acima da média móvel 21, que está nos 1,1825, e quando olhamos tanto para o MACD como para o RSI, aponta para a possibilidade de continuarmos de alguma forma a manter esta consolidação destes níveis e, por outro lado, com o RSI, tanto com o RSI como o MACD positivos, continuar a dar, digamos, a possibilidade de vermos a continuação desta tendência também ascendente aqui assim do euro-dólar. No gráfico a 4 horas essa consolidação é mais visível. Eu tinha aqui marcado já ontem esta área que vai desde os 1,1830 aproximadamente até aqui à volta dos 1,1920, 1,1930, que está praticamente dentro da nuvem de Ishimoku. Aliás, está dentro da nuvem de Ishimoku. Essa está entre os 1,18, vem cá mais abaixo, 1,18 e 1,1924. Com o preço a estar mesmo aqui dentro destas duas linhas, a linha da média móvel 21 e da média móvel 55, que estão entre 1,1844 e 1,1886. Pois hoje provavelmente vamos ver o preço a saltar, creio eu, deste intervalo bastante curto entre estas duas médias móveis, mas provavelmente não vai mais além da tal situação dos tais 1,18, que assim se for quebrado em baixo, ou acima, aqui assim à volta dos 1,1920, 1,1930. E eu creio que aí, mais do que a análise técnica, teremos alguma ajuda por parte da inflação, em que de facto um número abaixo da inflação poderá dar um suporte ao euro-dólar, o número acima na inflação poderá pressionar esse mesmo euro-dólar. Quando olhamos para os indicadores do momento, uma vez mais, aqui temos tanto o MACD como o RSI em situações bastante neutras a continuarem a validar a continuação desta consolidação dos preços que temos vindo a assistir durante esta semana. Chegamos aqui ao gráfico a 1 hora, o gráfico que eu mais gosto para fazer as projeções a nível do diário, e de facto o que temos aqui é, uma vez mais, a consolidação. Aliás, vou alargando esta caixa que temos aqui assim, vou alargá-la aqui. O que podemos ver, já agora vou tirar este, podemos ver que se mantém, aliás vimos logo isso no gráfico a 4 horas, que se mantém nestes níveis. Temos aqui, já estamos entre a média móvel 200, que está a 1,1847, e a 55, que está a 1,1879. Portanto, na realidade, o que nós temos aqui assim, principalmente é aqui os tais 1,1885, 1,1880 e aqui abaixo os tais 1,1850. Basicamente é isto,
o intervalo mais curto, continuo a achar que o quebrar desta área em alta, nomeadamente que está aqui neste momento, aqui assim, uma vez mais nos 1,1885, 1,1895 poderá levar o preço aqui a atingir os tais 1,1925, 1,1930. Por outro lado, o quebrar aqui assim, nomeadamente estes 1,1850, vai ter uma área mais forte de suporte de seguida aqui nos 1,1826, 1,1835, área essa que nesta altura aqui assim foi seriamente testada, aliás foi testada já e em que o preço inclusive rapidamente devolveu este movimento e portanto a manter esta consolidação. Claro que o meu cenário base é a consolidação. Se eu tivesse que ter um cenário alternativo, eu continuo a acreditar que esse cenário alternativo possa vir para a ser um movimento em alta, apesar de nos gráficos de momento, tanto o MACD como o RSI estão negativos e, portanto, a privilegiar esta ligeira tendência descendente de muito curto prazo que o mercado tem feito e, portanto, a validar a possibilidade de continuarmos a ver aqui assim alguma pressão dos preços, a pressionar esta área de suporte. No entanto, o padrão que nós temos visto tem sido o buy on dips, ou seja, mesmo em situações deste género que vimos aqui assim, e daí eu continuo a dar o meu cenário base ser este de consolidação, mas com um cenário alternativo que vá levar o preço novamente em alta. Bom, mas para já, como sempre, isto é apenas a minha opinião, a forma de interpretar os dados e os gráficos, e não mais do que isso, não é qualquer recomendação de investimento. Por hoje é tudo. Desejo a todos o resto um bom dia, um ótimo fim de semana, bons negócios e cuidado com hoje, com esta sexta-feira 13, e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!